Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Que a paz de Jesus possa estar conosco nesse e em todos os outros instantes, em todos os outros momentos de nossas vidas. Hoje foi solicitado para a gente falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 11, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como é que está a sua capacidade de julgar? Você anda julgando muito? Emitindo muitas opiniões a respeito de pessoas, de situações, de coisas? Porque o que a gente observa, nos tempos atuais, a facilidade nossa de comunicação aumentou consideravelmente. De ver aí, através do advento da internet, depois as redes sociais, ficou muito fácil comunicar, transmitir a nossa ideia, os nossos conhecimentos, não é? E passamos a julgar mais, julgar as situações, as pessoas, as coisas. E isso, às vezes, não é muito bom. A gente vê também muitos fake news, muitas notícias falsas, inverídicas, não verdadeiras. E às vezes a gente acaba até recebendo e enviando também para outros grupos, outras pessoas, Isso é ruim. Então, nós precisamos trabalhar mais a nossa situação em relação aos julgamentos que a gente faz. E Jesus foi bem claro ali, em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, ele fala: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicastes contra eles. Então, registro Mateus aí, Jesus mostra que nós não podemos julgar porque a gente também deverá ser julgado, na mesma medida em que a gente julgou os outros. Se nós estivermos emitindo informações, pensamentos bons acerca das coisas, das pessoas, evidentemente que as coisas boas vão retornar para a gente. Mas se a gente tiver com maledicência, julgando com maldade as pessoas, nós seremos penalizados pela lei. Então é isso que Jesus está explicando para nós. E a minha filha me enviou um podcast da uma professora de autoconhecimento chamada Gabriela Staff. Eu achei muito interessante, eu gostaria de comentar e ler um pouquinho a respeito, que ela apresenta para nós aqui a diferença entre julgamento e discernimento. Então, a gente sabe que há uma diferença entre julgamento e discernimento, Então, o julgamento, segundo ela aqui, é tomar uma decisão, formar um conceito, emitir um julgamento, Ela fala que quando supomos algo e expressamos isso, estamos julgando uma pessoa, uma coisa, uma situação, E o julgamento, interessante ela fala, ele depende muito dos nossos filtros individuais, que são nossas experiências, e dos óculos da vida que utilizamos. É como se tivesse os óculos, passamos a ter uma visão acerca de determinado assunto, Então, esses óculos, eles são formados não só através
da nossa vida atual, mas das vidas anteriores, das vidas passadas nossas. Olha que interessante ela fala, né? E também das nossas crenças, desde a nossa infância, da criação, do lugar que nós nascemos, das pessoas que convivemos, da realidade que nós acessamos. Então, através desses inúmeros conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente vai formando, né, uma opinião acerca de muitas coisas, né? A gente usa os óculos, né, a lente da visão acerca daquela questão. E ela fala também aqui, né, que nós temos uma realidade parcial das coisas, das pessoas, da vida, né? Não a realidade absoluta. Nós conseguimos compreender, conseguimos assimilar, né, apenas parte da realidade, da verdade. Interessante nessa questão da verdade. Então, uma pessoa me falou uma coisa há muito tempo que eu gravei e achei interessante. Fala assim: existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Olha só que interessante. Realmente é assim, né? É a forma de como cada um vê as coisas, né? E interessante que ela coloca aqui, ela fala assim, ó, nós ficamos sempre buscando coisas que confirmem aquilo em que a gente acredita. Então, por exemplo, ela citou o exemplo aqui da carne. Você come carne lá desde bebezinho, né? Todo dia, convive com pessoas que comem carne e tudo, né? E aí você pega a opinião das pessoas que estão com você. Se eu for na internet, você vai buscar a opinião daquelas pessoas que consomem carne e diz que comer carne é coisa boa. Você vai pesquisar no livro, você vai pesquisar as coisas que são favoráveis à carne, não contra. Porque tem as pessoas que são contra a alimentação da carne animal, né? E aí nós vamos buscando confirmar o que nós acreditamos. E realmente é assim. E ela fala também o seguinte, ela fala que nós vemos, e quando a gente fecha na nossa opinião, a gente fica com uma ideia rasa, com a verdade rasa, né? Rasa porque nós teríamos que mergulhar, aprofundar nos conhecimentos para que a gente possa melhorar as nossas avaliações, né? E aí ela fala falando sobre o julgamento, ela fala também sobre o discernimento, né? Que é a nossa capacidade de compreender situações, separar o certo do errado, o bom do ruim. Então, o discernimento tem essa característica, né? E aí, quando a gente tem liberdade demais aqui, principalmente nas redes sociais, né? Há uma liberdade muito grande, e aí a gente aumenta a nossa capacidade de julgar as pessoas. E aí a gente passa a ofender, né? A gente passa a acusar, a ferir as pessoas, né? E assim, direto, todo dia, a qualquer hora. Então, a liberdade, às vezes, não é muito bom quando a gente não tem o discernimento, né? O discernimento está inserido dentro da camada nossa, da camada de sabedoria interior, né? Então, quando falamos de discernimento, nós estamos falando entre distinguir uma coisa e outra. A partir do discernimento, ela fala, sabemos o que é certo ou errado, através da nossa sabedoria interior, das nossas experiências, dos nossos estudos filtrados, né? Dos momentos de reflexão, de questionamentos, né?
dentro do discernimento, nós não precisamos acusar, né? Nós não precisamos ferir a ideologia do outro, né? Apenas conversar, emitir a nossa opinião, ensinar se for o caso. É assim que funciona, né? E por isso é importante, muito importante, aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, né? Não só falar, né? Falar menos às vezes e ouvir mais. Na expressão de Jesus, não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houver de julgados os outros, aí existe profundo discernimento, profunda sabedoria e conhecimento. Então, Jesus tinha discernimento aprofundado, né? As suas palavras, as suas mensagens, elas atravessaram séculos, milênios, né? Nos mostrando que não em momento nenhum caiu em descrédito, porque ele tinha o discernimento. E aí é o seguinte, e tem a outra parte também, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí a gente sabe, né, que Jesus, nesse caso, estava falando daquela situação lá dos escribas e fariseus, né, que levou uma mulher adúltera para ser apedrejada conforme a lei civil de Moisés. Então, Moisés determinou que toda mulher adúltera seria apedrejada, né? Ele levou próximo a Jesus e questionou Jesus. E aí, o que você acha que nós devemos fazer? Todo mundo com uma pedra na mão para sentar nela, né? Para matar ela, para apedrejá-la até a morte. Era assim que, infelizmente, funcionava e ainda funciona em alguns lugares no planeta, hein? Então a gente tem que observar que aí Jesus, ali, escrevendo com o dedo, né, na areia ali, né, e os fariseus ali, os escribas, provocando ele. Provocando porque queria, né, que Jesus fosse contra a lei para ser condenado. O pessoal, né, ali, os fariseus, eram doidos para pegar qualquer movimento no sentido contrário às leis de Moisés, lei civil de Moisés, ou mesmo os 10 mandamentos, né, e fosse para condenar Jesus, né? E aí Jesus ali, né, escrevendo ali na areia, né, a mulher adúltera Maria de Magdala, Maria Madalena aguardando, né? E aí Jesus pronuncia essas palavras, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aí, eles ouvindo essas palavras de Jesus, foram saindo devagar, de mansinho, gradativamente, soltando as pedras e foram embora. Porque todos nós, né, todos nós temos erros, vícios, defeitos. Não podemos acusar ninguém. E olha que a história de Maria de Magdala é uma história fantástica, né? A história maravilhosa. A gente sabe que através basicamente da Bíblia e do Novo Testamento, né? Mas existe a parte da doutrina espírita, né? Dos anais aí da história na espiritualidade, trazida aí por Humberto de Campos, né? Por Emmanuel, muitos outros, sobre a vida de Maria de Magdala. E essa mulher, a Evelyn Freire de Carvalho, né? Olha a Evelyn, opa, estou errando aqui, olha a Evelyn aqui, ó, quer ver? Vendo? Essa é a Evelyn. A Evelyn, ela é procuradora do Ministério Público de Contas
do Amazonas, professora, espírita, palestrante, influenciadora digital. Ela reuniu as informações aí de João, de Marcos, de Mateus, Lucas, mas reuniu também através do livro da Boa Nova, de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, o livro Sexo e Consciência, de Valdo Franco, né? E mais alguns outros livros, trazendo aqui Bíblia Sagrada, um olhar espírita. Então, numa das histórias que ela conta aqui sobre Maria de Madalena, uma das histórias que ela conta é sobre Maria de Madalena. Então, reúne informações fantásticas que eu gostaria de passar aqui para vocês, para a gente ir conversando, porque nós nunca devemos acusar, nunca devemos julgar. Temos que ter discernimento para compreender que nós não devemos julgar. Olha só que interessante. Uma vez eu assisti uma palestra, eu já assisti muita palestra, né? Estou precisando aprender a falar, mas isso fica para a próxima reencarnação, né? E aí, ouvindo uma palestra, o palestrante falou assim: olha, nós não podemos julgar ninguém. Nós poderíamos fazer isso, mesmo assim não devemos fazer, porque os espíritos superiores não julgam, os espíritos superiores acolhem, né? São indulgentes, além de perdoar, auxilia, isso é indulgência, né? Além de perdoar, encobre os defeitos e procura ajudar a pessoa. Isso é indulgência, diferente de perdão. Perdão é uma das etapas, né? E aí esse palestrante, ele disse assim uma coisa interessante que eu gravei. Ele falou assim: olha, para a gente julgar uma pessoa, nós teríamos que conviver com essa pessoa 24 horas por dia, inclusive em outras existências, para ver o que ela passou, os problemas, as dificuldades que ela atravessou para tomar aquela decisão, né? Sentir, ver os sentimentos, as sensações, as emoções, né? Só aí, de posse de todo conhecimento e discernimento a respeito daquela situação específica de julgamento, né? Aí nós poderíamos emitir a nossa opinião, mas do contrário, não podemos julgar. Então a gente vai contar um pouquinho aqui da história de Maria de Magdala, né? Maria de Magdala, na verdade, o nome dela, ela se chamava Miriam. E aí, com essas adaptações, né, de idiomas, de línguas aí, por várias adaptações, ficou com o nome de Maria de Magdala. Por que Magdala? Porque ela nasceu em Magdala. Nasceu ali numa cidade chamada Magdala, ali no Lago de Genezaré. No Lago de Genezaré, ali no Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, tem muitas cidades ali, né? Próximas aquele mar, extenso demais, muito extenso, e aí as pessoas chamavam de mar. E aí ela nasceu em Magdala. Então, antigamente não tinha o sobrenome, né? Hoje nós temos sobrenome, antigamente não tinha. Aí, Maria de Magdala, né? Paulo de Tarso, né, da cidade de Tarso, nosso mestre Jesus de Nazaré, e assim ia indo, né, como diz o outro. Joana de Cusa, nesse caso, Cusa era o esposo de Joana. Joana era casada
com Cusa. Joana era casado com Cusa, né? Que era funcionário de Herodes. Inclusive, Joana de Cusa esteve também com Jesus, né? E se tornou uma fiel escudeira do Mestre, né? Ela teve com ele, Jesus orientou muito ela, principalmente com relação a Cusa, né? Que não acreditava, não aceitava Jesus, mas Jesus falou: ó, cumpra o seu dever, como esposa, como mãe. E ela, infelizmente, por fidelidade a Jesus, né, ela e o filho dela foram queimados, né, no poste lá da cruz, foram queimados. O soldado, na hora, tentando falar para ela negar Jesus, e ela falou que não negava e que estava com Jesus até a morte. Então foi o que aconteceu, ela foi queimada junto com o filho. Então, voltando aqui para a nossa história de Maria de Magdala, aos 10, 11 anos de idade, Miriam, né, Maria de Magdala, os pais dela levaram ela para Jerusalém. Então, na passagem ali, ela viu uma pessoa falando sobre o Messias, né? Fala aqui o seguinte, ó, nessa passagem dela, né, ela ouviu alguém dizer em voz alta que um dia, que não estava distante esse dia, Jesus, né, ele virá e será o libertador do povo eleito. E Maria de Madalena perguntou: mas como é que é esse homem? Né? E o homem falou assim, ó, sobre Jesus: belo como a madrugada, bravio como o mar açoitado pelos ventos. Sua voz seria penetrante e doce, seu olhar balsâmico como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida ao filhinho doente. Então, a partir daquele dia, Maria de Magdala, Maria Madalena, passou a adorar Jesus. Mesmo sem entender muito a respeito dele, né? Mas aquilo ficou registrado na mente dela, né? E aí os tempos se passaram, né? E quando ela contava mais de 12 anos, ela escutou novamente falar de Jesus. O profeta dizia: e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. Olha só. Quando o profeta estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. E não tem ninguém no planeta que transmitiu mais amor para nós como Jesus. Não é verdade? Então a gente sabe que Jesus, ele trouxe um novo conceito de amor, na realidade, para todos nós, né? O amor antigamente era diferente, né? A gente era muito, né? Ainda hoje né? Mas éramos mais egoístas ainda. Nós estávamos preocupando só com nós ali, né? Então Jesus mudou essa história, né? E aos 15 anos, Maria de Magdala, Maria Madalena, já muito bonita, corpo formado, uma linda mulher, né? Ela foi, aliás, depois, quando os 12 anos, né, o profeta falou aquilo para ela, pouco depois seus pais morreram. E ela ficou muito triste, desolada por isso, né? E aos 15 anos, ela foi ludibriada por um homem. Né? Foi ludibriada e esse homem prometia para ela a felicidade e o amor. Então, ela foi enganada e deixou se levar pelas fantasias do cara. Certo? E aí ela acordou num bordel. Ela acordou num bordel
e teve ali os seus sonhos de menina completamente estraçalhados, né? Então, a gente vê que ela tem uma história um pouco triste, né? Porque ela padeceu na mão desses homens escrupulosos lá no bordel por muito tempo, né? Então, quando ela estava vendendo perfumes, por obrigação do próprio bordel, ela ouviu falar de novo sobre o Messias, sobre um profeta, né? E ficou hipnotizada com aquilo. E aí ela tá com o coração despedaçado por causa desse problema do bordel e tal, né? Ela aliviou um pouco mais, né? Porque ali já estava amando aquele Messias que viria, né? O tempo passou, ela ficou muito rica, né? Tinha praticamente tudo, mas era infeliz. Faltava para ela a paz. E aí um dia a escrava dela chegou para ela e falou: oh, essa noite vai vir um Messias aí que cura. Só que aí os obsessores tomaram conta dela. E aí neutralizou, né? E ela, nesses momentos, ela começa a passar mal, se isola na escuridão, fecha tudo, não atende ninguém. Só que aí uma pessoa começa a bater na porta, bater com muita força, muita insistência, bate. Ela, assim, meia, né, atrapalhada, abre a porta, um homem. Esse homem chegou para ela e falou assim: ó, eu sou aquela pessoa que você, em Dalmanuta, a cidade, lá, né, próximo ao Mar da Galileia também, né? Eu sou aquele leproso que você me deu uma moeda de ouro. E eu falei para você que eu seria curada. E Jesus me curou. Jesus me curou. Eu falei para você que eu viria aqui, eu vim. No outro dia, ela buscou mais informações acerca desse Jesus, do nosso Jesus, e descobriu que Jesus estava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, também próximo, só que do lado de cá, também próximo ao Mar da Galileia. Então, foi bater lá na casa de Pedro. Jesus parece que estava esperando ela. E ela chega para ele e fala assim: Jesus, eu vivo em pecado, sou condenada por todos. Eu desejo ardentemente mudar de vida. Me ajuda. Ela falou: estou cansada de tudo, né? E pergunta a Jesus se ela poderia ser uma das ovelhas dele, do mestre, né? Aí eu leio a resposta de Jesus, um pedacinho da resposta de Jesus. Ele fala assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? E aí tem mais um pouco aqui, mas o tempo hoje já está terminando praticamente. Então, depois dali, né, ela vai embora à noite. No outro dia, ela pega
e vende, perdão, doa tudo que ela tinha, doa para os pobres, né? Doa para os rancenianos, né? Doa para todo mundo, liberta os escravos, pega a casa, doa para os pobres ali, para as pessoas necessitadas, os mais necessitados, né? E aí começa a seguir Jesus. Onde Jesus fosse, estivesse pregando, onde Jesus fosse pregando, ela estava ali, ou fazendo um alimento para o pessoal, ou ajudando os doentes, os portadores de rancenias e tudo. E seguiu Jesus durante o tempo todo. Até que Jesus foi crucificado. E ela estava lá, junto com a mãe de Jesus. E aí, 3 dias depois, né, João, Pedro e ela vão até o sepulcro para embalsamar Jesus. Só que quando chegaram, Jesus não estava lá. E aí João e Pedro saem e vai para a cidade procurando e tal, né, para ver o que tinha acontecido. Maria de Magdala permanece ali na região, e Jesus então chama Maria de Magdala. Foi a primeira a ver Jesus, né? Os tempos passaram, e aí Maria, querendo seguir junto com os apóstolos, eles não permitiram, discriminando Madalena. E ela muito triste, né? Um dia ali em Dalmanuta, ali na praia, pensando, triste, contrariada com a vida. E aí vem passando um grupo de rancenianos, de pessoas com ranceníase, com lepra. E aí ela pergunta, né, o que eles estavam fazendo ali. Ela falou: não, nós estamos procurando Jesus. Nós sabemos que Jesus cura. A gente queria ser curado por Jesus. Aí ela fala: olha, infelizmente Jesus foi crucificado. Eles ficaram muito tristes, né, esse grupo, muito triste. E ela passou a consolar esses leprosos, passou a consolar. E resolveu juntar ao grupo. Começou a contar a história e tudo, aí ela começou a ficar alegre, feliz de novo, lembrando sobre Jesus, né? Foram para Jerusalém. Aí, mais afastado, tinha o Vale dos Leprosos, e eles ficaram lá por muitos anos. E Maria de Magdala, ajudando eles, curando as feridas, né? E depois de 10 anos, ela pegou a doença de hanseníase. Pegou doença, o corpo ficou desfigurado, né? Só que ela não ficou triste, não, ela ficou alegre. Ela ficou alegre, né? Porque ela pensou assim: ó, eu vou pagar com a carne aquilo que a carne degenerou. Então, é como se ela estivesse se libertando daquele passado, digamos assim, sombrio dela. Então, pregou o Evangelho durante 20 anos, Maria de Magdala. Depois de um certo tempo, muito cansada, né, tomando conta e tudo, ela resolveu ir para Éfeso, onde estava Maria, mãe de Jesus, que ela chamava de Maria de Nazaré. Então, andou bastante e tal, chegou lá em Éfeso, já praticamente desmaiando, né, quase à morte, delirando, pede para chamar Maria de Nazaré. E aí a mãe de Jesus vem e assiste ela durante 3 dias e 3 noites. E aí Maria de Magdala vem a falecer nos braços da nossa Maria, mãe de Jesus. E Humberto de Campos disse que
que Jesus veio pessoalmente em espírito receber ela. Olha que fantástico. Então, uma história muito bonita, né? História muito bacana de Maria de Magdala, certo? E aqui, no final, aí Divaldo Franco fala que nas reencarnações posteriores, numa das reencarnações, Maria de Madalena foi Santa Teresa d'Ávila, né? Que foi considerada uma das doutoras da Igreja, contribuindo para a formação do pensamento teológico do catolicismo. Olha só que fantástico, né? Santa Teresa d'Ávila. E aí, depois, agora mais recente, né? Numa publicação lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de Marta Galego, ela informa que existe no plano espiritual uma instituição grandiosa, no plano espiritual, chamada Fraternidade do Cálice. E é um dos maiores agrupamentos destinados a amparar os doentes rancenianos, as criaturas desvalidas e as mulheres, quando encarnadas, né, mulheres sem família, que peregrinaram na terra sem um lar para morar. Então, essas pessoas que iam desencarnando, nessas condições aqui citadas, Maria de Magdala, a diretora da instituição, recebendo todos esses ancenianos, os desvalidos, essas mães que foram, né, essas criaturas desamparadas, mulheres desamparadas. Maria de Magdala, então, ela criou essa instituição para receber todos esses desvalidos. Então a gente observa uma história fantástica de uma mulher extraordinária, né? Então, passei um pouco meu tempo aqui, agradeço a paciência de vocês, peço a Deus que permaneça conosco, Jesus continue nos amparando e até a próxima. Muito obrigado.